Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Sebrae Inova 2023. Meu nome é Natanael Filgueiras, eu sou especialista em inovação e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e inovação. E a gente diz o seguinte, que empreender é um comportamento e inovar também, tá? Vamos aqui para algumas definições que são importantes. Empreendedorismo, vamos lá. É a capacidade que a pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas, tá? Empreendedorismo. E agora falando sobre empreendedor, a palavra empreendedor, ela deriva do inglês entrepreneur. E se a gente dividir entrepreneur em duas partes, então vem do latim inter, e esse inter significa reciprocidade, tá? E o preneur vem do latim prendere, que quer dizer comprador. Então a junção desses dois vocábulos, ele traz a ideia, sabe, de intermediador. Então a gente pode dizer que um empreendedor é um intermediador. Ora, se o empreendedorismo é buscar soluções, né? O empreendedor ele busca a solução e ele é um intermediador entre a solução e a pessoa que precisa dessa solução, tá? Intermediário. O intermediário é um agente que vincula ou comunica duas ou mais partes interessadas em fazer uma transação ou negociação. O intermediário tem a função de conectar duas ou mais agentes que têm algo para trocar ou comunicar entre eles. Eles geralmente cobram uma taxa ou uma comissão pelo seu trabalho, ou seja, o empreendedor nada mais é do que o intermediário que recebe uma comissão, tá? Por estar conectando uma solução com um problema, sabe? Ou o problema de um com a solução do outro. E agora a gente vai falar sobre os tipos de empreendedorismo, né? Que a gente acha que é óbvio, mas não é. Existem vários tipos e às vezes a pessoa pensa assim, cara, será que eu sou realmente um empreendedor? Vamos aqui tirar essas dúvidas. A gente tem, por exemplo, o empreendedor de negócios, que são aqueles que criam empresas, né? Eles criam empresas, prestam serviço, vendem produtos. Esse é o empreendedor de negócio, de mercado. Tem o empreendedor individual, que ele já tem essa característica, como o próprio nome sugere, de alguém que desenvolve um seu trabalho ali, né? Vende produto ou serviço, mas de uma forma mais enxuta, realmente individual, né? Então é o que a gente chama, sei lá, de MEI, né? Ou empreendedor individual, EIRELI. Existe o empreendedorismo digital, que são aqueles que a pessoa vende produtos, tá? Físico ou infoprodutos, ou seja, produtos digitais, por meio da internet. Seja via e-commerce, mídias sociais, enfim. Essa é a modalidade de empreendedorismo digital. Tem o corporativo, né? Que é aquele também conhecido como intraempreendedorismo. No intraempreendedorismo, a pessoa ela não tem um próprio negócio, mas ela trabalha, né, numa empresa, ela pode ter, sei lá, um tipo CLT, né, isso é o tipo corporativo, né, o empreendedorismo corporativo. Você então começa a perceber que o empreendedorismo é muito mais uma forma de agir, um modo de pensar e de resolver problemas do que propriamente o tipo de negócio que você desenvolve. Porque é possível, tá, uma pessoa CLT ser empreendedora dentro da empresa dela. Tem o empreendedorismo social, né, aquele que busca soluções naturalmente com um cunho de responsabilidade social, né, trazendo, também chamado de, por exemplo, dentro do marketing societal, né, buscando criar ativos, criar soluções que vai impactar a vida de pessoas, né? Então é o empreendedorismo social, né? Que pode ser, por exemplo, através da cultura, da inclusão digital, da educação, da saúde, né? Isso é empreendedorismo social. Tem o empreendedorismo verde, né? Que ela está naturalmente comprometida com a sustentabilidade, né? Visando, claro, buscar sim uma lucratividade maior, sempre levando em consideração e como premissa ali a questão dos impactos ambientais e naturalmente a preservação ambiental. Franquias, que é um modelo de negócio que naturalmente
você tem as suas vantagens no sentido de ser já uma marca conhecida, um modelo de negócio conhecido, existir todo um suporte. Então existe um empreendedorismo que é voltado justamente para esse modelo de negócio, de franquias. E tem o empreendedor serial, né? O empreendedorismo em série ou o empreendedor serial. Essa é aquela pessoa que está o tempo todo, ele tem uma ideia do negócio, ele começa, entra para o negócio, de repente desempenha ali um papel de mentor ou até CEO, ele faz o negócio crescer e depois ele passa a operação, ele passa a gestão do negócio para que outros assumam e ele vai então buscar um outro negócio para fazer esse mesmo processo, tá? E aqui a gente também vai falar sobre o empreendedorismo cooperativo, né? Que é justamente um grupo por exemplo, de negócios, de empresas, de empresários, eles se juntam a fim de criar soluções que vai justamente impactar positivamente os negócios ali envolvidos, né? Então é uma cooperativa que serve justamente para resolver problemas desses negócios em conjunto, né? Então vocês viram aqui quais são os tipos de empreendedorismo e aí você naturalmente já se identificou com um deles. E agora que você já sabe o que é um empreendedor, o que é empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo, a gente pode fazer um ensaio aqui, tá? Só para exemplificar essa questão comportamental de alguém que naturalmente quer se tornar um empreendedor e ele quer ser também inovador, né? Faz parte, né, da cultura de um empreendedor ele também buscar ser inovador. E aqui a gente desenhou um caminho onde a pessoa começa sendo, tá, um intraempreendedor, ou seja, vamos dizer que ele é um CLT e no dia a dia existem dois tipos de pessoas. A gente já falou que empreendedor é aquele que resolve problemas, tá? Então vamos exemplificar aqui alguém que busca solução e alguém que não busca solução, ou seja, é um intraempreendedor e alguém que não é um intraempreendedor. Um patrão sempre fica pedindo para a pessoa refazer a mesma coisa, ou seja, ter retrabalhos ali. O funcionário, ele começa a ficar chateado com aquilo. Ele fala, cara, eu tô perdendo meu tempo, né? Tô o tempo todo refazendo, e essa pessoa é desorganizada, esse meu chefe não é um bom chefe, ele tem que se organizar melhor e tal. É assim que pensa alguém que não é inovador e que não é um intraempreendedor. O intraempreendedor, ele pensa em resolver o problema, em buscar a solução, em ser de fato um intermediário, né, dessas soluções. Então o que ele pensa numa situação dessa, por exemplo? Ele vai começar a colocar naturalmente o patrão dele como foco, como centro, e vai ser empático, vai pensar o seguinte, cara, o que está impedindo ele de conseguir me passar uma coisa com escopo já fechado, né? E aí vamos dizer, sei lá, ele está o tempo todo nas reuniões lá, levantando as informações, mas ele está negligenciando na hora que vai fazer o levantamento dos requisitos, o levantamento daquilo que ele precisa desenvolver e entregar como solução para o cliente dele lá. Se ele de repente não está fazendo um bom trabalho nesse ponto, eu posso ajudá-lo a fazer isso. Eu posso pesquisar por uma solução tecnológica, eu posso ver uma ferramenta, um aplicativo que vai ajudar ele a fazer esse levantamento, né, de entender qual é o trabalho, o que ele realmente vai entregar como solução. E aí vai reduzir automaticamente o retrabalho que essa pessoa tem no dia a dia dela. Então, ela está realmente sendo um intermediário, ela está sendo empático e está trazendo uma solução. Ele está sendo, de fato, um empreendedor dentro da empresa que ele trabalha, tá? Esse é o tipo de comportamento de um intraempreendedor. E aí, vamos dizer que ele decida avançar. Ele fala, olha, agora eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero ser autônomo. Se ele for um intraempreendedor lá no trabalho dele, ele vai ser um ótimo autônomo e ele tem tudo para crescer e o negócio dele vai naturalmente evoluir. Se ele não foi um bom funcionário ou ele não foi empreendedor lá dentro dessa empresa que ele trabalhava, automaticamente ele vai ter os mesmos problemas. Ele só vai mudar de patrão. Lá ele tinha um e agora ele tem vários patrões que são os clientes dele. E aí, do mesmo jeito que ele tratava o patrão, ele vai tratar esses clientes. E uma das coisas vai ser, olha, geralmente a pessoa já sai de um processo de, olha, eu era empregado, agora eu não sou mais, eu tenho o meu próprio negócio. Isso faz com que a pessoa às vezes queira provar
sabe que ela é realmente boa, que ela realmente sabe o que está fazendo e ela acabou de abrir o negócio. Então ela não consegue ser muito empática, ela não consegue ser intermediadora, ela não consegue, sabe, trazer soluções e muito menos em se engajar com a solução, se engajar em trazer a solução para o cliente dela. Se ela for de fato um empreendedor, ela já sabe o que fazer. Então ela já consegue ter uma visão como se fosse um consultor, né? Então a diferença de um prestador de serviço ali que tem um negócio e de um consultor é que de repente, sei lá, você é um contador, já tem um contrato com o teu cliente. Só que vem alguém, um agente externo, como um consultor e vai verificar tudo o que está sendo feito, inclusive na área contábil. Ele vai estar totalmente isento de interesses e ele vai naturalmente se engajar e se comprometer muito mais em trazer uma consultoria que traga resultado do que, sabe, entregar soluções pontuais que não vai resolver problema nenhum. Então, quando a gente tem um pouco dessa mentalidade, inclusive de consultor, a gente começa a ser mais empático e se comprometer com os resultados. Como é que a gente faz, então, sendo autônomo, para transicionar, vamos dizer, para passar por um consultor? Você pode, por exemplo, abrir uma linha de serviços de consultoria dentro do teu negócio. Então você já presta um serviço, mas você pode escolher alguns clientes para ser empático, né, para desenvolver soluções para ele, e aí você se torna um consultor. Quando você vai desenvolvendo essas consultorias e se engaja com a solução do problema do cliente, automaticamente você vai internalizando isso e você vai começar a evoluir. E aí você tem a cultura da inovação. Você começa a desenvolver problemas que, de repente, dando a consultoria, você vai descobrir que o problema dele é o problema de muita gente e aí você vai ter uma solução. Essa solução pode virar um negócio e aí você pode ser um empreendedor de mercado, um empreendedor serial, onde você está desenvolvendo várias startups, vários negócios, porque você tem um laboratório. Esse laboratório é a tua empresa, o teu negócio, e você, como consultor, está em contato o tempo todo com os teus clientes de forma empática. Você vai desenvolver essas soluções com a cultura da inovação. Você então vai conseguir desenvolver negócios maduros, negócios que já estão validados, né? Se você está desenvolvendo um onboard marketing, então onboard marketing é você pegar na mão do usuário e desenvolver com ele em toda a jornada novas soluções, resolvendo novos problemas. Isso vai fazer com que a sua solução esteja sempre atualizada e cada vez mais inovadora, né, para esse mercado que é tão volátil. Então é importante a gente ter essa visão e a gente desenhou, vamos dizer, essa timeline justamente para exemplificar, sabe, a evolução e como é ser um empreendedor e o que não é ser um empreendedor que tem uma cultura da inovação e naturalmente ele vai conseguir desenvolver vários outros negócios. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A gente criou aqui um cenário justamente para você perceber de ponta a ponta como funciona, né? Como é o comportamento de um empreendedor e de um não empreendedor. Então é isso, vamos buscar ser empreendedores. Valeu!